inovação, estratégia de inteligência artificial, diversos, né, dezenas, centenas de programas de inovação aberta. Trabalhamos também em intraempreendedorismo, novos negócios, ou seja, a gente ajuda as empresas e as pessoas a avançarem por meio da inovação, né? Esse é o nosso objetivo. Iniciando aqui com vocês, pessoal, essa nossa agenda de criação prática de agentes, eu queria começar dando um contexto, né? Assim, antes de a gente falar de agente, para a gente entender um pouquinho a virada de chave que tornou essa conversa possível, né? Eu tenho nesse slide que vocês veem, tem dos dois lados. Do lado esquerdo, eu tenho o que a gente pode chamar hoje já de mundo antigo, né? A IA tradicional, o machine learning. E do lado direito eu tenho o mundo novo. Então, o que aconteceu nos últimos anos, né? E por que a gente está tendo essa conversa? No mundo antigo, a gente tinha um modelo para cada tarefa, né? Cada um desses modelos requeriam dados rotulados próprios, um treino específico, né? Um retraining frequente. Eram modelos de alta precisão, mas modelos especialistas e caros de serem escalados. E a IA normalmente estava escondida dentro do sistema e muitas vezes o usuário nem via essa inteligência artificial. Do lado direito, a gente tem um mundo novo, o mundo que a gente está vivendo hoje, né? O mundo dos foundation models, ou seja, eu tenho um único modelo, ou alguns modelos, né, que são pré-treinados em larga escala, com dados que não são mais rotulados. Ela é uma inteligência artificial generalista, em tarefas, ou seja, ela produz texto, ela produz resumo, ela extrai informações, ela faz quality assurance, ela pode ser um chatbot, e ela é adaptada através de prompt ou fine tuning, né? Eu não preciso treinar um modelo do zero para fazer um deploy ou a criação, né, de uma inteligência artificial. Agora a gente tem a linguagem de interação com essa IA, ela é uma linguagem natural, né? Antes só quem programava usava a IA, hoje qualquer pessoa conversa, né, com o modelo, e isso levou à democratização, tanto do ponto de vista, né, devido ao custo e à facilidade de utilização, né? O que a gente tem que entender também é que nem todo problema pede uma IA generativa, né? Hoje a gente ouve falar de IA generativa o tempo todo e é normal que a gente queira aplicar a IA generativa em tudo, mas nem sempre a IA generativa é a melhor opção, né? Ou seja, ver a IA generativa como um martelo e automaticamente ver todo o problema como um prego não é a melhor forma, né? A gente divide a inteligência artificial em 4 níveis, né, de tecnologia. E aqui da esquerda para a direita, esses níveis vão aumentando do ponto de vista de complexidade e também de autonomia, né? Então a gente tem a IA que a gente chama de automação de processo, né? Uma IA que tem regras fixas, dados, com regras fixas mais dados geram um script de funcionamento, né? Por exemplo, fazer uma conciliação de pagamento, um alerta de desvio, um relatório específico, ou seja, se o processo é estável e repetitivo, né? Eu não preciso de IA, eu posso partir para uma automação de processo. Eu tenho um segundo nível que a gente chama de IA supervisionada ou machine learning clássico, ou seja, onde eu tinha um dataset de treino, né, criava um modelo e esse modelo era um modelo preditivo de classificação, né? Então, para que eu uso o machine learning? Para fazer forecast, para fazer a identificação de anomalias, para fazer scoring de risco, né? Ou seja, a IA supervisionada, o machine learning, ainda é a melhor escolha para quem quer prever com base no histórico de dados, né? O terceiro nível, eu tenho a IA generativa, e aqui a IA generativa pensando na utilização pura do modelo, né? Ou seja, um prompt aplicado a um modelo fundacional, né? Que pode gerar texto, pode gerar imagens, pode gerar vídeos, né? Ou seja, eu fazer uma variância comentada, eu fazer um storytelling financeiro, eu redigir um contrato, eu fazer um PowerPoint executivo, né? Ou seja, ela brilha,
na criação e na síntese de conteúdo. E o quarto e último nível são os agentes de IA. Né? O agente de IA ele tem um objetivo, ele tem um planejamento, ele age e ele reflete sobre essa ação e responde, né? Com memória e integrando sistemas. Né? Então, quando a gente fala de agentes de IA e a gente fala da criação, que é a nossa pauta, a gente está falando desse quarto nível, né? E aí, queria falar mais uma vez, nem tudo é resolvido com IA generativa, né? Mas a IA generativa é muito boa para coletar de dados, para análise de dados, para redigir e enviar relatórios, sem intervenção manual, ou seja, ela não gera só conteúdo como a IA generativa, os agentes, né? Mas eles executam um processo de ponto a ponto, e essa é a ideia da nossa discussão aqui. É importante que quando a gente usa a IA generativa, seja no modelo 3 ou no modelo 4 aqui, a gente precisa entender o porquê que ela erra e como a gente pode controlar isso daqui. Né? Existem 3 conceitos aí que explicam grande parte dos erros que a gente vê com a utilização da IA generativa. Né? O primeiro deles é o chamado de alucinação, ou seja, a IA não consulta uma base de dados, de fatos, né, antes de responder. Ela simplesmente prevê a sequência de palavras mais provável, ela prevê qual é o próximo token. Né? Por isso ela pode produzir respostas muito convincentes, mas completamente erradas. Né? Então, assim, a principal forma da gente reduzir esse risco é ancorar as respostas em documentos reais, por meio de ferramentas como, né, o RAG, ou seja, eu anexar documentos, fatos, para que essa IA processe, né, além de sempre validar as informações provenientes desta tecnologia. O segundo conceito que está associado aí a grande parte dos erros é o conceito de temperatura. Né? A temperatura ela controla o nível de variabilidade das respostas da IA. Temperaturas mais baixas elas vão tornar a IA mais consistente, mais previsível. Temperaturas mais altas vão aumentar o poder criativo, né? Favorecer a criatividade, o brainstorming, né? Mas elas também aumentam a chance de eu ter respostas inconsistentes ou até mesmo alucinações. E o terceiro conceito que a gente tem que prestar atenção é o conceito de janela de contexto. Né? Ou seja, todo conjunto de informações que o modelo consegue considerar para fornecer uma resposta é chamado de janela de contexto. Ou seja, as instruções, o histórico, os documentos e a própria pergunta, ou a instrução, ou a ação que eu estou pedindo está dentro desse jonet, essa janela. Só que essa janela ela é limitada, ela não é infinita. E os modelos tendem a lembrar melhor o início e o fim desse contexto. Né? E as informações que estão no meio desse contexto tendem a perder relevância. Então é importante, quando a gente utiliza a IA, a gente colocar as instruções mais críticas no início e trazer sempre o contexto essencial, né, para a próxima ação. Entender esses 3 conceitos, pessoal, mudam bastante a forma como a gente usa a IA. Né? E a gente deixa de tratar o erro da IA como imprevisível e a gente passa a projetar interações muito mais confiáveis, né? Muito mais confiáveis do uso da tecnologia. A qualidade da resposta da IA depende menos de qual é o modelo que eu estou utilizando e muito mais de como eu controlo esses 3 fatores. Né? Os fatos, a variabilidade e o contexto. Atualmente a gente chama tudo de agente, né? E vocês, a gente vive esse momento. Para o mercado tudo é agente, né? Então eu acho importante trazer esse framework aqui para vocês. Esse framework é da CB Insights, publicado em 2025, que ele deixa mais claro esses níveis, né, da IA generativa. Então, assim, a gente tem um primeiro nível de utilização da IA,
que é o nível dos chatbots, né? Ou seja, eu conversar com ele traz somente o raciocínio da LLM, eles conversam muito bem, mas eles não lembram, eles não acessam sistemas, eles não planejam, ou seja, é utilizar a ferramenta de chat disponível pela maior parte das empresas e maior parte das ferramentas das LLMs, das interfaces das LLMs, né? O chat puro numa conversa avulsa, né? Isso não é agente. Isso é a utilização do LLM como um chatbot, né? Ela é importante porque eu trago o benefício do raciocínio, mas ela não tem várias das outras coisas que outros níveis terão, como, por exemplo, o segundo nível, que é eu começar a falar de copilotos ou assistentes, né? Nesse nível, eu tenho raciocínio, né? Eu trago isso do nível anterior, mas eu acrescento memória, né? Memória externa, dados externos e parcialmente algumas ferramentas. Ou seja, este nível de copiloto e assistente ajuda a gente, né, em algumas tarefas, eles assistem a gente em tarefas, mas eles não conduzem um processo, né? Já no terceiro nível, que eu tenho agentes de IA, e aqui eu destaquei o agente com os guardrails, né? É sempre importante a gente citar isso. Eu tenho raciocínio, eu tenho a memória, eu tenho acesso a ferramentas e eu tenho um planejamento parcial, ou seja, ele age dentro de limites específicos de quem projetou esse agente, né? E neste nível, né, que está o sweet spot corporativo de hoje. Eu tenho um quarto nível, né, que são os sistemas e agentes autônomos. Esse tem as 4 capacidades completas. Eles definem o próprio plano de execução e executam para atingir um objetivo específico, né? E aí esse nível ele pode ser totalmente autônomo ou pode ter alguma intervenção de controle humano. A partir do nível 3, né, existe algum controle sobre tomada de decisão, ou seja, é isso que define se o agente é um agente de verdade ou não, né? E essa evolução da IA, a gente tem visto também na evolução da jornada das empresas, né, com a inteligência artificial. Aqui eu trago também um framework de evolução, de maturidade, né, falando melhor, que traz a mesma lógica, mas na visão corporativa. Então, normalmente, as empresas definem um nível que estão utilizando assistentes, né, assistentes que seguem regras, automatizam tarefas repetitivas, mas o humano está no comando o tempo todo. Eu tenho um segundo nível de maturidade, onde eu já tenho agentes que perseguem um objetivo específico, né, cobrindo um leque maior de tarefas e automatizando workflows completos, né, o humano supervisionando ou não. E eu tenho um terceiro nível de maturidade já com sistemas agênticos totalmente autônomos, né, sistemas multiagentes, sistemas que agentes que acionam outros agentes, reproduzem lógica e raciocínios humanos de ponto a ponto, né, em os processos. Isso é uma jornada de maturidade e não é um salto, né? Ninguém começa no multiagente, né? E normalmente o caminho correto é a partir seguindo começar com os assistentes, evoluir para agentes, para evoluir para sistemas de agentes. Por quê, né? Porque o trade-off disso é quanto mais autonomia, eu tenho mais escala, mas eu tenho menor supervisão, né? Por isso que o método importa e por isso que a gente está falando aqui para vocês, né? A ideia é da gente ajudar vocês nesta tarefa da criação com segurança, né, de agentes. Na prática, pessoal, o que é um agente, né, de IA? Como ele está construído? Quais são os seus componentes? Aqui do lado esquerdo eu tenho uma comparação, né? Eu não vou passar por essa tabela aqui para vocês, mas enquanto a IA tradicional tinha uma tarefa pontual de classificação, né? O agente de IA ele lida com objetivos mais complexos, com múltiplas etapas, enquanto que na IA tradicional eu tinha uma orquestração manual, o agente ele é capaz de planejar e executar e refletir sozinho, né? Ou seja, enquanto um classifica e-mails como spam, o outro vai redigir, vai enviar uma agenda de e-mails com base na leitura de uma caixa, né, de uma caixa de entrada. E daí essa é a grande diferença do salto dos agentes, né? O agente normalmente tem esse workflow, ou seja, eu tenho um input do usuário,
ele executa uma aplicação, ele gera uma resposta, essa resposta pode ser validada por um humano ou não, e no meio do caminho ele interage, né, com informações, interage, integra informações e sistemas. Dentro dele eu tenho 6 grandes blocos. Eu tenho o bloco do cérebro dele, que é o modelo fundacional, a LLM. Eu tenho bases de conhecimentos acopladas nele, aí vocês lembram daquilo que eu falei, de eu trazer o fato, né, para dentro da base de conhecimento dele. Eu tenho os guardrails, o que ele pode, o que ele não pode fazer, controle, segurança. Ele tem ferramentas, ele tem acesso a ferramentas, a ações e a conhecimentos específicos. Ele tem memória, ou seja, ele lembra e ele melhora conforme a execução, e ele pode interagir com outros fluxos de agentes ou com outros agentes, né? Esses 6 componentes são exatamente o que a gente vai ver no método do Sphere AI Canvas, que a gente vai mostrar aqui para vocês daqui a pouco, que a gente vai utilizar também na nossa demonstração. Então, lembrem desses 6 blocos, tá? Que a gente vai olhar eles lá na frente. Antes da gente entrar no método propriamente, né, no Sphere AI Canvas, eu queria trazer um alerta, né, o que pode dar errado no uso da AI e como que a gente pode mitigar, né? Então, assim, alucinações. Pode trazer respostas plausíveis, porém totalmente falsas. Então, assim, sempre verificar, sempre de fonte, né, nos prompts, nos scripts, nas definições, né, respondendo somente com bases conhecidos, né, ou seja, o mesmo input, as produções de vocês, o mesmo input pode gerar resultados diferentes, então por isso que a gente precisa ter sempre prompts detalhados, específicos, né, e garantir sempre manter a conversa, a mesma conversa ativa, os vieses que vêm dos dados que são carregados nesses modelos. Então, é importante a gente ter sempre avaliação contínua das saídas para que a gente não perpetue e não amplifique esses vieses, né? E garantir sempre uma diversidade de dados dentro dos nossos agentes. A caixa preta, né? A falta de explicabilidade dos modelos, sempre manter uma pessoa responsável, né? Ou o human in the loop, para a gente ter explicabilidade e garantir e sempre, né, nos preocupar com segurança dos dados, né? Ou seja, o risco de vazamento de dados sensíveis, fazendo como? Não usando dados sensíveis, né? Quando isso não é necessário, ou partindo para anonimização de dados, né, caso esse nosso sistema ou esse nosso agente interaja ou tenha a capacidade, né, de divulgar dados que estão contidos dentro de nosso sistema, né? Para a gente ter essa criação segura, né, que existe um método, que existe o Sphere Canvas AI. Então, a gente sai agora, eu vou fazer uma mudança aqui com vocês, sair um pouquinho dos fundamentos e entrar no método, né? Então, só recapitulando, a gente já sabe o que é um agente, a gente já sabe quais são os seus componentes, a gente já sabe quais são os seus riscos. A pergunta é como que a gente projeta um agente de forma estruturada, sem improviso, né? A nossa resposta, que a gente vem utilizando, é a metodologia do Sphere, que a gente tem ela formatada num Canvas, enfim, que eu já falei algumas vezes para vocês, que traz o desenho de agente com a mesma lógica, né, de um business model Canvas, ou seja, uma página, uma visão completa, numa linguagem comum entre negócio e o técnico, né, favorecendo essa integração entre essas duas áreas, né? Antes de entrar no Canvas, deixa eu fazer um adendo aqui para vocês da regra de evolução do Copilot, que é a ferramenta, né, que a gente vai utilizar. De novo, porque nem tudo precisa virar agente, né? Então, vamos lá. A ferramenta da Microsoft, que a gente vai utilizar outra aqui, e existem diversas outras, e provavelmente vocês que estão conectados aqui, talvez possuam outras ferramentas dentro do ambiente de trabalho, ou pessoalmente usem também outras ferramentas. Então, assim, a gente tem sempre a possibilidade de utilizar o prompt simples na ferramenta, né? Ou seja, para casos isolados, para tarefas pontuais, resultado imediato. Me formata um texto, me resume um documento, eu tenho uma dúvida rápida. É uma conversa que resolve, não preciso fazer um setup, não preciso criar um agente, né? Eu preciso
eu preciso fazer uma análise com formato definido, eu preciso gerar um relatório semanal, ou seja, eu preciso de mais estrutura. Eu posso utilizar um prompt estruturado na forma de chat, ou seja, eu fornecendo contexto, eu definindo a persona, fornecendo o formato de saído, né, eu vou ter mais qualidade, eu vou ter tom específico e eu posso utilizar isso de forma recorrente e pessoal, né? Pode chegar um momento que eu preciso criar, né, eu tenho um contexto recorrente entre diferentes sessões e utilização, eu crio um assistente, ou seja, eu tenho um system prompt fixo, eu tenho bases de dados específicas para um processo repetitivo, para ser utilizado entre múltiplos usuários, precisa de uma base de dados específica, como compilar PDFs em relatórios, um assistente para o RH, produção de uma newsletter, eu crio um assistente. E para processos complexos, multi-etapas, com diferentes gatilhos, de integrações e ações externas, né, como gerar automaticamente relatórios, fluxos agentes, sistemas múltiplos agentes, eu tenho ferramentas e eu posso criar isso dentro, né, dessa ferramenta, da ferramenta do Copilot. Tá? E aqui eu posso recuperar dados com outras tecnologias, né, e ter acesso a skills e tudo isso. Ou seja, importante, quem está começando nessa jornada, né, não querer começar pelo agente. Também vá subindo a régua conforme a necessidade real, né, de vocês. E aí vem a primeira pergunta, né, na hora que eu quero criar um agente. Que agente que eu crio? Poxa, a primeira coisa é saber como eu crio esse agente. Como eu falei para vocês, nem tudo precisa gerar um agente, né? A gente tem esse método, que na verdade é uma compilação de métodos que são amplamente conhecidos, tá? Tanto a OpenAI quanto a Microsoft, quanto o Google disponibilizam frameworks que ajudam os usuários das áreas de negócio, e esses três são os três que mais falam na visão da área de negócio, né? Como identificar, mapear e priorizar quais são os principais agentes. Então é importante, eu não vou detalhar esse método aqui com vocês, eu trouxe só um resumo aqui, né? A gente normalmente faz isso em 5 etapas, né? Sempre partindo das nossas dores de negócio, da dor da minha área, ou seja, onde há repetição, onde há gargalo, onde há sinais de ambiguidade. A partir desse mapeamento de dores, eu reimaginar como que um agente poderia dar conta daquilo, e se um agente cuidasse, né, do processo de ponta a ponta. A partir desse exercício, né, esse exercício de reimaginação, eu classificar, lembrar daqueles níveis, né? Poxa, o que eu tenho que resolver com automação? O que eu tenho que resolver? O que seria melhor eu resolver com machine learning? O que melhor eu seria resolver dentro de um chat? O que eu deveria realmente criar um agente, classificar esses, né, esses agentes que eu idealizei, priorizar eles sempre com impacto e esforço, focar naqueles casos, né, que nos parecem os mais atrativos, ou seja, não olhar para 20 casos, mas pegar os 3 que nos parecem ser os mais atrativos, tanto do ponto de vista de impacto e esforço, né? E a partir deste momento, eu mapear essa jornada do processo, quais são os gatilhos, quais são as fontes, se precisa ou não supervisão humana, para a partir desta análise, eu chego na ferramenta de criação de agentes, né, no nosso método de criação de agentes, que é este Canvas, né, o Sphere AI Canvas. Ele tem vários níveis e a gente lê ele do centro para as extremidades, né? Ele tem 5 camadas, o nosso Canvas. A camada 1, né, que a gente chama de camada, o núcleo, a camada de identidade, ele é o cartão de visita, né? Ou seja, a gente tem que entender quem é esse agente, qual é o nome, a descrição dele. A camada 2 já traz as instruções, ou seja, como ele se comporta, né? Qual é essa persona desse agente? Qual é o papel dele? Ele é um assistente? Ele é um especialista? Ele é um facilitador? Né? E qual é o propósito de existência desse agente? De novo, como é que ele se comunica? Qual é o tom de voz dele? Estilo de comunicação? É coerente com a minha marca? É coerente com o público que vai interagir com ele? Quais são as diretrizes lógicas que ele vai raciocinar? Né? Lembra que eu falei para vocês lá, até uma das boas práticas, né? Eu explicar e explicar exatamente qual é o processo que ele tem que trabalhar e não deixar isso aberto,
né? Então, assim, como que é o raciocínio interno dele, como ele vai interpretar os dados, como ele vai priorizar as informações, como ele vai tomar decisões e como ele tem que me apresentar, ou seja, o formato de saída, como ele tem que me apresentar as respostas, como ela deve ser estruturada, como ela deve ser apresentada. E por último, nessa camada, né, as restrições, ou seja, o que ele não deve fazer, o que ele não deve dizer, o que ele deve evitar, o que está fora do escopo dele, né? Isso aí é muito importante. A terceira camada é a camada de conhecimento, ou seja, quais são as fontes de fatos, dados que ele tem que levar em consideração, né, que ele tem que acessar e da onde ele tira as respostas de forma fundamentada para tudo aquilo que eu desenhei na camada anterior. Para que ele consiga fazer isso, ele vai ter que ter algumas ferramentas. Aí eu vou para a próxima etapa. Ou seja, quais são as skills, os pacotes de procedimentos, né, especializados que ele vai acessar, de onde ele vai, que eu vou carregar isso sob demanda, qual é o passo a passo, os critérios de qualidade, e quais são as ferramentas e ações que ele vai acessar ou que ele vai executar, quais são as capacidades operacionais, né, e automações que ele vai disparar para gerar valor. Por último, a gente fala da última camada dos gatilhos, que é como que ele inicia, como que eu inicio a conversa com ele ou como ele inicia a própria execução. O que ativa esse agente? É uma mensagem? É um evento? É um horário? É uma ação específica do usuário? Ou seja, a analogia que a gente faz com esse Canvas, pessoal, é a mesma analogia de contratar um funcionário para a nossa área. Quem ele é, como ele se comporta, o que ele sabe, o que ele faz, quando ele trabalha, né? Se a gente conseguir preencher, né? Uma vez eu identifiquei qual é o agente que eu tenho que criar, e eu consigo detalhar esses 10 campos, o agente está criado. Aí, a próxima etapa é eu colocar ele na ferramenta, né? E testar. Para a gente colocar ele na ferramenta, de novo, trazendo dentro da plataforma, né, do Copilot, a gente tem diferentes níveis de interação, diferentes interfaces, tá? Tem uma interface que é a interface de usuários finais, né, que é o Agent Builder. Aqui a gente tem uma experiência muito mais light, ou seja, eu faço agentes em linguagem natural direto no Copilot 365, mas ela também é a experiência mais limitada do ponto de vista de funcionalidades. Eu tenho uma experiência dos builders, dos criadores, que é o Copilot Studio, esse que a gente vai utilizar aqui nessa nossa demo, né, com vocês, a nossa escola de ouro, que tem uma experiência mais completa, ferramentas, capacidades mais intuitivas, e a gente consegue construir agentes melhores, ainda sem precisar de programação, né? É a ferramenta ideal para times, né, de negócio que já possuem builders e que já estão aptos à criação, já entendem quais são os melhores agentes, quais agentes devem ser criados, né, e já entendem o método e a criação de agentes. E tem um terceiro nível, que é a ferramenta para, né, para desenvolvedores, que aí a gente tem, né, ferramenta muito mais avançada, que requer mais programação, né? Ou seja, tem uma interface para cada perfil, e hoje a gente vai usar esse perfil aqui do MEI. Eu queria passar a palavra agora para a Fê e para o João, que vão conduzir com vocês agora a colocar em prática tudo aquilo que eu falei, né? Vão recapitular, vocês vão ver que a gente vai recapitular o método e eles vão fazer um passo a passo e dar vida aqui a um agente com vocês aqui ao vivo. Vai lá, Fê. Boa. Pessoal, então, prazer estar aqui com vocês hoje. O Marco já apresentou aqui eu e o João, que está aqui comigo. Eu sei que vocês estão ansiosos por ver as telas aqui do Copilot, não mais um PPT. Juro que já está acabando aqui essa parte de apresentação, tá? Eu acho que para a gente dar o start aqui na demonstração, então, naturalmente, o que a gente fez foi identificar um agente e fazer o exercício aqui, né, do Sphere, para que a gente depois levasse isso aqui para o Copilot Studio. E aí, a gente
fez um exercício aqui internamente de pensar o que seria um agente que faria sentido a gente apresentar para vocês, dado que é um grupo muito diverso que está aqui conosco, a gente está aí num grupo grande também, e a gente não queria só falar sobre, enfim, um agente que fosse para o time de inovação, mas que fosse algo que o negócio pudesse usar. E aí a nossa ideia aqui foi trabalhar um agente que tem um papel de um analista de inteligência de mercado, porque a gente sabe que esse tema do benchmark, né, ele pode perpassar as diferentes áreas. Então aqui a gente está olhando com um olhar de negócio, mas daqui a pouco eu estou lá na minha área de pessoas, eu posso ter também esse agente que vai me ajudar a monitorar o que existe de mais novo no tema pessoas. Então entendemos que fazia sentido aqui para o maior número de pessoas do grupo aqui. E aí a gente, então, trouxe um agente que, começando ali pelo centro, né, do Sphere, da sua identidade, a gente está falando de um agente que é um agente que faz radar de mercado, ele é um agente de inteligência de mercado no mercado de suplementos. Então, aqui a gente tentou trazer também um negócio que pudesse ter algum tipo de relação aqui com as empresas de vocês, tá? Então, aqui a gente trouxe essa empresa de suplementos, tá? A persona que a gente tem nesse agente é um analista sênior de inteligência de mercado dessa empresa de suplementos, e o objetivo dela e desse agente é coletar movimentações do mercado, gerar reportes de forma automática e estruturada. Naturalmente, para isso, a gente espera um tom de voz que seja executivo, direto e analítico. Deixa eu até colocar aqui um laser para vocês saberem onde eu estou. Então, um tom de voz executivo, direto e analítico. E a gente traz aqui o passo a passo, né, como que ele deve agir, que são as diretrizes lógicas, em 6 etapas. Então, a nossa intenção é que ele seja capaz de consultar uma base, que são, nesse caso aqui, a nossa base de conhecimento que eu vou citar depois, que ela faça uma pesquisa na web com o que existe de novo nas últimas 24 a 48 horas, ele cura os sinais que ele identificou, classifica o impacto desses sinais, nomeando aqui a tese, que é um arquivo da nossa base de conhecimento também, escreve o verbete, que nada mais é aqui do que uma síntese do que é esse sinal que foi coletado, e monta as entregas. Que entregas são essas, né? Então, aqui olhando para o nosso já formato de saída, a gente gostaria que ele nos enviasse um arquivo que a gente pudesse consumir no nosso e-mail e no Teams, com informações organizadas, referências e fontes. Quais são as restrições que a gente colocou para ele, né? Então, a gente não quer que ele invente nem movimentações, que seriam aqui esses sinais, nem URLs, ou seja, fontes. Então, ele realmente só utilizar fonte real da internet, que ele não expresse nenhuma opinião depreciativa em relação a esses players, que ele não exponha nenhum dado interno que a gente ofereceu como base de conhecimento para quem vai consumir, que fora da minha área de inteligência de mercado, ele não devolva um output, então ele vai devolver 0 aqui, não vai devolver nada. E que ele não escreva fora do arquivo que eu determinei, que é o arquivo onde ele pode colocar esse conteúdo, tá? Quanto à nossa base de conhecimento, a gente está oferecendo 2 documentos. Um são as teses estratégicas dessa empresa, então quais são 4 apostas desse negócio, e o mapa de players, que são as outras empresas que a gente quer monitorar. E aí a gente tem essa parte de skills, que são as competências que a gente quer que ele tenha. Então eu quero que ele tenha uma competência específica de buscar sinais, uma de classificar impacto, uma de redigir o verbete e uma de montar o relatório. Notem que aqui eu estou categorizando ele como competências, mas quando o João for apresentar, existe ali uma forma de a gente criar, né, um conteúdo de prompt que vai fazer com que existam aqui mini assistentes dentro desse agente, que de fato vai conseguir com que o nosso resultado final seja muito mais qualificado, tá? Em ações e ferramentas, a gente quer que durante a execução do agente ele busque na web, e no fluxo que a gente montou, que ele tenha integração aqui com o Teams, com o Excel, com o Outlook. E quanto aos gatilhos, que é quando que ele vai agir, a gente quer que ele tenha um fluxo que funciona todo dia
às 9 horas, dia útil, que a gente está sendo aqui generoso com ele, não precisa trabalhar no final de semana. E ele vai postar aqui no Teams, vai gravar no Excel esses sinais, e quando for uma segunda-feira, ele ainda vai fazer um resumo da semana anterior para me ajudar a lembrar os principais movimentos da semana que passou, tá? E aqui, pessoal, vou mostrar muito rápido, mas esses campos do Sphere, eles estão conectados aos campos onde a gente imputa a informação dentro ali do Copilot ou do Copilot Studio no nosso caso. Então, o nome vai ir no nome do nosso agente, a parte que a gente tem de descrição, todo esse círculo de instruções, ele vai ser concatenado para um campo de instruções dentro do agente. A parte de conhecimento, onde a gente tem a base de conhecimento, ele tem duas formas diferentes, três, na verdade, formas diferentes de a gente imputar esse conhecimento. Eu vou deixar depois o João falar um pouquinho sobre cada uma delas já, olhando a ferramenta. A parte de skills são essas competências específicas que ele vai ter, e as ferramentas que a gente vai utilizar também tem aqui uma parte em que a gente imputa as ferramentas. E por fim, a gente tem os gatilhos, então existem tipos diferentes de gatilhos. O nosso aqui, naturalmente, é uma recorrência, mas a gente poderia, por exemplo, fazer um gatilho que é manual, então eu preciso ir lá pedir, ou, enfim, gatilhos que funcionem em diferentes fluxos que aí o João também pode explorar com vocês. Me adiantei um slide a mais. Fiquem aqui, não vão para a próxima Masterclass. João, por favor, compartilhe a sua tela agora. A gente, Boa, naturalmente, pessoal, agora deixa eu só fazer um alinhamento de mecânica, tá? A ideia é que a gente possa tirar dúvidas de vocês, se vocês puderem mandar no chat, eu vou fazendo essa integração com a apresentação do João. E, naturalmente, a gente vai mostrar como foi feito, mas também trouxe ele pronto para garantir que a gente vai conseguir mostrar para vocês essa execução de ponta a ponta, tá? Então, por favor, gente, interajam no chat, e aí, João, a palavra está com você. Boa, Fê, boa, Marco. Bom, pessoal, eu tenho aqui a demonstração em cerca de 10 a 15 minutos aí. Nosso objetivo aqui com essa demo é tentar enriquecer ao máximo esse tempo aqui com o máximo de informações, de boas práticas, e acho que o principal objetivo é mostrar como o lado técnico traduz o Canvas, né, o Sphere AI, em um agente, seja lá qual for a interface ou a plataforma. Como eles colocaram, hoje a gente está usando o Copilot Studio, uma ferramenta muito poderosa para a criação de agentes, mas também a gente utiliza o Copilot 365, o Gemini e outras ferramentas, tá? Eu vou atacar primeiro esse ponto de como traduzir isso que a Fê acabou de apresentar para vocês. Então, como que eu utilizo o Sphere AI nas soluções que a gente desenvolve aqui? E aí, passando já a colinha, né? Aqui a gente preenche primeiramente o Canvas, uma versão 1.0 dentro desse Canvas, que foi o que eu tirei print aqui, está na resolução ruim, mas o agente consegue ler tudo. E aí eu tenho um outro agente que analisa tudo isso e transcreve, de acordo com a plataforma que eu vou utilizar, ele já me dá esse direcionamento para construir o agente. Isso a gente tem como técnica de meta prompt, que é quando você utiliza um prompt para guiar o seu novo prompt, seja para um agente ou seja para uma utilização cotidiana. Então, eu tenho esse agente pronto aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. E aí, para criar ele, é uma interface um pouco mais simplificada do que eu vou detalhar com vocês, que é aqui em Novo Agente, mas com base no print que eu colei aqui, que foi o detalhamento da solução que a Fê apresentou, eu pedi para ele desenvolver esse agente no Copilot Studio e para deixar um System Prompt em MD. O System Prompt nada mais é do que aquela camada dos 5 itens que vai nas instruções do agente, tá? Então, com isso, ele já me direciona e adianta, ele faz uma versão um pouco mais robusta de tudo que eu detalhei no Sphere, tá? Então, o que eu fiz aqui no meu exemplo, aqui na minha demonstração, foi basicamente isso. Eu transformei o Canvas em um agente aqui nessa interface, e aqui, ó, para mostrar para vocês cada campo ali que a gente apresentou brevemente, eu abri a tela inicial, cliquei em agente, e aqui a gente consegue ver todos aqueles campos aqui juntos, unificados aqui nessa tela. Então, aqui eu coloco, no caso, o nome, as instruções, que foi esse System Prompt que eu pedi. Eu posso vir aqui, ó, copiar tudo que ele trouxe aqui e colar lá. Só que eu já tenho uma versão disso pronta para também agilizar, para vocês ganharem tempo nisso, para a gente ganhar tempo nisso juntos, né? Só que eu queria mostrar para vocês as configurações também. Isso é muito importante, independente da plataforma que a gente esteja,
todas elas disponibilizam a LLM que a gente utiliza, disponibilizam essas partes que é onde a gente predefiniu ali no Canvas. Então, como que eu adicionei, por exemplo, vou começar por skills, vou seguir a linha aqui, tá? Como que eu adicionei skills? Skills é um item novo em algumas das plataformas, nem todas disponibilizam, e aqui eu pedi para a própria IA gerar as skills. Então, eu já vou migrar aqui para o pronto, só para a gente ganhar esse tempinho. Esse daqui é o modelo pronto que a gente tem, e aí já vem com tudo isso preenchido. Deixa eu mostrar para vocês como funciona essa parte de skills. A skill, como o Marco especificou e mostrou ali na apresentação, ela é um pacote complementar, como se fosse um prompt adicional. Por que ela serve, né? Por que a gente precisou adicionar skill nesse caso de uso aqui do radar de mercado? Porque cada uma dessas habilidades, elas têm um prompt muito grande que se eu adicionasse todos eles aqui nas instruções, ficaria um pacote muito completo, muito cheio, muito complexo, e isso poderia atrapalhar. Não é o tempo todo que ele precisa curar o sinal, não é o tempo todo que a IA precisa fazer a classificação do impacto, não é em toda interação que isso acontece. Então, é muito mais legível, muito mais assertivo eu incluir isso nas diretrizes lógicas, incluir esses passos e adicionar as referências das skills dentro das diretrizes lógicas. Então, aqui eu adiciono quando que ele vai usar uma skill. E a montagem dessa skill eu posso importar, eu posso criar isso em outro ambiente, mas posso montar aqui também. Então, ele deixa aqui, ó, como que eu coloco o nome, a descrição, ele tem um formato adequado aqui para mim incluir essa skill, tá? As ferramentas, como a Fê pontuou ali. Desculpa, eu Sim. acho que pode fazer sentido. Você consegue abrir um conteúdo de skill para o pessoal poder olhar qual é a natureza desse prompt? Claro. Eu deixei uma até, inclusive, aberta aqui, ó. Deixa eu tentar ampliar aqui. Essa daqui eu importei, pessoal. Essa é uma skill, ela está aqui no meu bloco de notas, porque eu baixei ela na minha máquina. Então, eu vou aumentar um pouquinho. Eu sei que aqui está um pouquinho ruim, eu vou abrir ali na outra interface. Mas só para mostrar que ela é um texto. Ela é um arquivo de texto que está nesse formato Markdown, que é uma espécie de formato de texto. E aí aqui, essa skill que ele importou, ela tem ele especifica como fazer essa classificação de impacto. Então, aqui tem todo um conjunto de instruções que alimentam essa habilidade. E aí, se eu clicar aqui, ó, classificar impacto, veja que ele já importa no formato correto, já com a formatação adequada, e aí ele só dispara essa skill quando ele chegar no passo correto de skill, tá? Então, é assim que funciona as skills aqui. Boa. Pode falar, Acho que esse costuma ser um tema que interessa bastante as turmas que a gente treina, né? Que é o poder acessar skills que já estão prontos. Então, existem bases públicas ali que a gente consegue baixar essas skills e utilizar. Então, eu não preciso desenvolver tudo, né? Consigo utilizar skills aí que outros desenvolvedores já construíram. Boa, isso mesmo. E aí, pessoal, só repassando bem rápido também sobre as ferramentas. Por que eu não conectei as ferramentas que a Fê utilizou, que a Fê citou lá, que é o Excel e o Teams? Porque, como ela disse, essas ferramentas eu conectei no meu fluxo e não diretamente no agente. O agente ele está aqui com a missão de fazer a busca na web. E agora eu vou passar para o fluxo para dar tempo de mostrar. Eu sei que é muito conteúdo, pessoal, para amarrar aqui nesse pouco tempo, mas vai fazer sentido para vocês, tenho certeza que vai agregar. Então, aqui eu tenho um fluxo pronto de como funciona também essa interação com o agente. Como ele é um radar, ele funciona de forma automática, não é uma interação igual a gente faz geralmente com uma janela de chat ali do GPT. Eu peguei esse caso específico justamente para mostrar que a gente pode ter agentes funcionando de forma automatizada, conectando sistemas ou fazendo operações, e a gente só vê o resultado disso. Então, quais são esses resultados, né? A gente tem uma vez diariamente no Teams. Então, veja aqui, ó, aqui eu tenho o meu gatilho, que é onde até aparece ali no Sphere. Aqui o meu gatilho está configurado para acontecer diariamente às 9 da manhã. E aí, após esse gatilho ser acionado, ele já conecta nesse meu agente que eu acabei de mostrar. Então, eu conecto nesse agente, defino o formato de saída estrito aqui para ele, e aí com isso, ele salva toda essa busca que ele fez em uma linha do Excel
que eu deixei aberto aqui, ó, só para mostrar para vocês. E além dele salvar no Excel, ele posta no meu canal do Teams. E aí eu tenho que configurar esse canal, configurar também esse conector aqui. Deixa eu só mostrar essa configuração bem rápida aqui para vocês, aqui no canto direito, ó. Então, veja que esse formato de workflow, eu vou conectando esses itens, essas caixinhas, que elas ficam disponíveis aqui. Não tem só Teams e Excel também, pessoal. Vocês podem conectar também com o ambiente de vocês, com ferramentas externas, CRM, mas aqui foram as que eu utilizei para esse caso. E aí, dando um exemplo, mostrando aqui como foi o resultado desses posts aqui no meu canal. Então, eu tenho um canal aqui, ó, no Teams, estou mostrando a tela, estão vendo aí, né, do canal do Teams. E aqui embaixo, vocês conseguem ver como foi. Ele manda aqui, ó, eu pedi para ele utilizar um sistema de fluxos de trabalho, que é a mesma coisa, foi basicamente a resposta desse agente. Então, ele trouxe aqui as movimentações que eu pedi, conforme eu pedi. Então, esse foi o primeiro output que a gente teve. E aí, eu tenho um if aqui, justamente configurado para que, se o dia da semana for, nesse caso aqui, tá quarta-feira, ele vai mandar também isso por e-mail. Ele vai mandar um resumo dos resultados das buscas que ele fez do radar na última semana por e-mail. Então, com isso, a gente tem um resumo semanal também, não apenas no Teams. E aí, eu estou também aqui com o resultado do e-mail, e aí ele trouxe em HTML, já detalhado como ficou, e com isso eu ganho muito tempo nessas buscas, nessas atualizações, tá? Então, eu acho que só resumindo, o exemplo foi esse. Então, o agente está separado desse fluxo, esse fluxo ele puxa o agente para executar e manda para o Teams, e depois, se for um dia da semana especificado, ele puxa tudo que ele estava salvando na planilha para mandar um resumo no e-mail, tá bom? Eu acho que é isso, Boa, Fê. boa. Sobre exemplo. Pessoal, a gente quer ouvir, então, perguntas de vocês, enfim, que a gente possa explorar, abrir os campos. Olha, boa tarde, Alberto, aqui da Origem. Não é nem uma pergunta em si, mas é mais uma afirmação pelo que eu estou vendo aqui. Eu tenho algumas iniciativas aqui na nossa área, né? Ainda está bem no início, eu estou mais pensando como fazer as ações, e eu estou vendo que realmente é bem possível o caminho. É mais uma validação com vocês, que é basicamente interagir com Excel, com bases de Excel, que a gente vai ter, fazer essas análises, gerar relatórios, ter uma matriz de validação para ver se o dado está correto ou não, e disparar comunicados, né? Então, e-mail e Teams. Então, eu vejo que é bem o caminho que eu estou seguindo aqui, é o possível, né? É o que a gente tem aqui bem coerente, então, né? São três iniciativas nessa mesma linha. Então, nosso time de negócio já Com tem todo um certeza. processo estruturado, eu só vou criar o agente mesmo para poder rodar Com tudo, né? certeza, E Maurício. também inteligência aplicada aí para validar tudo. É isso, né? É um Isso. caminho. É, Só Alberto. respondendo aqui em uma tela, é o Alberto que está falando, desculpa, tá? Eu tinha visto errado aqui. Alberto, Tranquilo. a sua resposta está aqui, ó. Nos gatilhos que a gente configura, a gente pode configurar esse modo de recorrência, igual foi o que eu Uhum. especifiquei aqui, para acontecer diariamente ou em um período de tempo, pode ser Sim, múltiplas vezes em um dia, mas pode ter conectores que vão ativar esse gatilho. E é aí que a mágica acontece. Eu posso conectar um sistema meu externo aqui para acontecer só quando eu definir lá no meu sistema. Então, respondendo sua dúvida, com certeza é possível e o Copilot Studio é uma ferramenta para isso. legal. Obrigado. Boa. Acho que o Acho que o Marcos levantou na Marcos. sequência. Isso, Isso. pode perguntar, Marcos. Boa tarde, pessoal. Marcos da Unicred. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Gostei muito do que vi aqui. E a minha dúvida é relacionado ao Copilot Studio, esse que está na tela. O meu aqui é diferente. Vocês têm alguma licença, alguma outra recurso? Enfim, meu ambiente não aparece os skills aqui e também não aparece todas essas opções que tu mostrou ali em cima, monitorar e tudo mais. Sim, Boa. sim, Marcos, essa experiência nova de interface do Copilot Studio está sendo disponibilizada aos poucos. A gente Tá, recebeu na última semana e eu preferi trazer ela já porque provavelmente vai ser a que vai ficar, mas eu não tenho certeza se está disponível para todos. O que eu sei é que se você vier nessa tela Home, para mim, apareceu aqui um pop-up no topo da tela, onde eu cliquei que eu queria experimentar essa nova versão, e aí ele veio para cá.
Se eu clicar para desabilitar essa nova experiência, ele volta para essa interface igual você está citando, que é a comum até o momento. Entendi. É, Vamos aguardar então. boa. Esse é um tema bastante relevante, né, da IA, porque a gente fez uma adaptação, inclusive, no Sphere aqui, porque a funcionalidade Skills foi incluída, então estamos atentos a essas mudanças mesmo. Maurício, por favor. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Primeiro, parabéns mesmo, bem legal a apresentação prática, que eu acho que eu gosto, né? A gente ouve muito, mas é legal ver na prática. Minha pergunta é um pouco mais assim, eu consigo criar esses IA, fazer a conexão com o meu ERP e eu precisaria ter alguma questão de cibersegurança, algum pontos, porque assim, a gente está, igual foi comentado aí, lá na empresa nós estamos começando agora, estamos usando bastante inteligência artificial, mas ainda nós estamos tá um pouco solto ainda, né? Não tem os guardrails, nós estamos contratando algumas ferramentas, mas no caso, se eu criasse um IA para acessar meu ERP, tem alguma coisa diferente? É um outro tipo de ferramenta ou eu posso usar mesmo as ferramentas disponíveis, que é igual o Copilot? 2 pontos rápidos quanto a isso, tá? O primeiro é que o Copilot aqui, ele está herdando a parte ali das configurações de dados que você tem na sua conta Microsoft. Então, se você tem um uso pessoal aqui no Copilot Studio, obviamente ele está herdando esse uso pessoal e talvez ele não tenha opções de camuflar esses dados, algumas opções que o uso corporativo dá. E o segundo ponto é que depende também um pouco da sua outra ponta, né? Que é da sua aplicação, do seu ERP. Então, se o seu ERP vai fazer a conexão com a IA que você vai construir aqui diretamente, você tem um token aqui e coloca ele, armazena ele aqui de forma adequada, não tem risco aparente, não tem risco em questão de governança diretamente, porque são 2 polos que estão seguros. Seria como se você criasse uma interface para um usuário usar. É a IA aqui utilizando. A questão é essa opção, que é parte do meu ponto 1. No uso corporativo, em licenças corporativas, a gente consegue impedir o uso, o histórico da IA, o log da IA, de treinamentos de LLMs. Então, quando a gente interrompe isso, aí a gente fica sem esse risco que você apontou, tá? Ok, obrigado. Rafael, acho que vamos seguir aqui Boa, para os últimos. boa tarde, pessoal. Obrigado pela apresentação. A minha dúvida é, antes de começar, de vocês começarem a prática da construção do agente, vocês mostraram 3 níveis do Copilot, o Agent Builder, o Copilot Studio e o terceiro mais avançado. Queria entender a diferença na prática entre o Agent Builder e o Copilot Studio. Quais recursos que o módulo que você mostrou, João, não estão disponíveis no Agent Builder? Perfeito, ótima pergunta, tá? Os recursos aqui do Agent Builder disponível aqui no Copilot 365, eles estão limitados a uma única ferramenta. Aqui a gente não consegue conectar, não consegue fazer com que a interação do agente saia daqui. Ou seja, eu não consigo, por exemplo, editar uma planilha lá que está na nuvem. Eu não consigo fazer a interação do meu agente e mandar informações para o meu sistema. E nem vice-versa, eu não consigo fazer um sistema terceiro mandar informações para cá. As conexões que eu tenho aqui no Agent Builder do Copilot 365 estão restritas ao ecossistema Microsoft e ao Work IQ. Só para não confundir vocês, ao SharePoint, ao Outlook, Teams. A única coisa que eu consigo usar de contexto são essas ferramentas, ou seja, da própria Microsoft, e eu só consigo ter essas respostas dos agentes aqui ou em texto, na interação, ou em arquivo, também na interação. Não consigo fazer ele mandar os dados para outro sistema, tá? E isso limita, a gente não consegue adicionar isso num fluxo ainda, tá bom? Ok, obrigado. Boa. Carla, para fechar? Então, a minha pergunta é mais a respeito do planejamento em si, não tanto a parte de colocar a mão na massa, né? Eu vi que vocês mostraram ali um modelo de Canvas. Queria saber se existem mais materiais, porque eu nunca tinha ouvido falar desse modelo de Canva, e como que se tem modelos, templates para utilizar para fazer esse planejamento do agente, né, antes de realmente iniciar a construção dele.
Perfeito. Marco, temos publicações já feitas ou teremos em Eu não breve? sei se ele está publicado, aberto, Carla, mas acho que a gente pode providenciar isso se ele não está. A gente utiliza eles no nosso dia a dia e também nos nossos treinamentos e nos nossos projetos, mas ele, enfim, ele não tem nenhuma restrição. Se ele não tiver publicado, se ele tiver publicado, eu compartilho com todo mundo aqui o link da publicação, senão a gente publica ele em breve e também compartilha com vocês, pode deixar. Eu vou aproveitar e publicar o case do nosso treinamento com a PepsiCo, que eu acho que pode ser uma referência, fala um pouquinho também do Sphere AI, mas pode deixar que a gente providencie essa publicação. Se ela não foi feita, ela está no forno, certamente. Pessoal, Se ela não está, obrigada. ela vai entrar. Exatamente. Boa. Marco, quer puxar um fechamento enquanto eu estou buscando aqui? Quero sim, Fê, obrigado. Pessoal, obrigado pela participação de todos. Enfim, pouco tempo, né, para bastante conteúdo. Acho que a gente tentou ser o mais prático possível aqui dentro trazendo as informações básicas para garantir o entendimento, né, uniforme aqui de todos os presentes. A gente compartilhou os nossos contatos aqui no chat, os nossos canais oficiais da InnoScience, seja no LinkedIn, seja na nossa página, também estão à disposição. Qualquer dúvida, qualquer comentário, entre em contato conosco, seja com a gente aqui que está falando com vocês, seja através de forma corporativa, que a gente vai dar toda a atenção possível aí para todos. Enfim, muito obrigado. E eu queria compartilhar aqui. Fê, você consegue compartilhar o último slide? Consigo sim. Já vou por favor, já que você já mostrou ele antes. Exatamente. Né? Eu queria aproveitar essa despedida, pessoal, para convidar vocês para a nossa próxima Masterclass, que vai acontecer no dia 26 de agosto, às 5 horas da tarde, também via Teams, como essa daqui, e vai abordar o tema Inovação tem ROI, ou seja, focando bastante no cálculo do resultado da inovação. Tá? Contamos com a participação de todos, encaminhem também esse convite, e, de novo, obrigado pela participação de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigadão, pessoal. Até a Valeu. próxima. Obrigada, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Até logo.